Gravando, presidente. Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de outubro de 2022, declaro aberta a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, em substituição ao vice-presidente, Dr. Alberto Borges. Também os juízes titulares Maria Alice Formigoni e Flávio Arantes. Iniciamos hoje a nossa sessão. Nós temos 2 processos em pauta. Não há inscrições para sustentação oral. Então, eu vou seguir aqui a sequência da pauta. Primeiro processo, relatora, doutora Maria Alice Formigoni Smolaski, AIN 4, 143, 976. O autuado é R. Moura Comércio de Cereais, Eireli. Doutora Maria Alice, como não há sustentação oral, eu passo, então, a palavra para que você apresente o processo e, em seguida, já apresente a sua proposta de voto. Doutora Maria Alice, com a palavra. Pois não, doutor Erivaldo, bom dia a todos. Então, esse é um caso de autuação por falta de pagamento do ICMS importação, tá? Importações em operações na modalidade de importação por conta e ordem, no item 1 e no item 2, crédito indevido, tá? Em decorrência de operações de importação por conta e ordem. E, assim, esse processo, no recurso ordinário, ele repetiu todos os argumentos que tinham sido apresentados na defesa. E a decisão de primeira instância, assim, ela está impecável, na minha opinião, tá? Está bem, assim, fundamentada, bem clara. A peculiaridade que tem nesse caso é o seguinte, eu vou ler aqui o item 2. Em preliminares, a recorrente alegou a impossibilidade da lavratura do AIN em razão do restabelecimento de sua espontaneidade, o fundamento no artigo 138 do CTN e no 529 do RICMES, considerando-se que, em fevereiro de 2020, ela entregou os documentos solicitados em notificação fiscal, relativos às operações relacionadas no demonstrativo 1 do AIN. Como não foi concluído o trabalho fiscal e nem prorrogado nos 90 dias subsequentes, e ela alega que em 11 de maio de 2020 ela teve restabelecida sua espontaneidade para sanar quaisquer irregularidades atinentes ao ICMS, conforme o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Complementar 939 de 2003 e o parágrafo 2º do artigo 533 do RICMES, que alega também que em 26 de junho de 2020 solicitou parcelamento do débito fiscal relativo às operações de importação por conta e ordem objeto do AIN, e que, apesar de tal pedido ter sido indeferido pelo fisco, ela interpôs recurso que ainda se encontra pendente de apreciação pelo secretário da Fazenda do ICMS, de São Paulo. Então, com essa preliminar, ela alegou que não seria possível a lavratura do AIN por conta dessa suposta... por esse restabelecimento, né, da espontaneidade. No mérito, ela nada alegou com relação ao item 1 do AIN, e sobre o item 2, ela discorreu a respeito da incompatibilidade das infrações reclamadas nos itens 1 e 2, e a impossibilidade de glosa de crédito no item 2, por já ter sido efetuada a cobrança do pagamento do imposto no item 1. Ela também se insurgiu contra o montante das multas aplicadas, alegando sua confiscatoriedade, a cobrança de juros calculados com taxa superior à Selic e a inclusão de juros de mora na base de cálculo das multas aplicadas. A representação fiscal apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário, exceto com relação à limitação dos juros de mora à taxa Selic. Então, passando agora ao voto, eu conheço do recurso ordinário, exceto com relação às alegações sobre a montante da multa e a atualização da base de cálculo da multa, com fundamento no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 e também a súmula 13 de 2018 do TIT. Quanto a preliminar, aqui no item 8, eu falo assim, depreende-se do artigo 138 do caput do CTN e o artigo 88, caput, parágrafo 1º da Lei 6374 de 89, que contribuinte cuja espontaneidade tenha sido restabelecida na hipótese do artigo 5º 7 da Lei Complementar Estadual 939 de 2003, somente estará salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei Estadual, se sanar todas as irregularidades relacionadas com o cumprimento de obrigação pertinente ao imposto, que no caso da obrigação principal, significa o recolhimento do imposto devido acrescido dos consectários legais, multa e juros moratórios. Em seguida, eu transcrevo esses dispositivos. Convém também sublinhar que o parcelamento de débito fiscal não se equipara ao pagamento integral do débito para a finalidade de caracterizar a denúncia espontânea do contribuinte, a consequência e implicação do afastamento de penalidades. E esse, inclusive, foi o entendimento consolidado pelo STJ quando do julgamento do recurso especial 1.102.577/DF sobre o rito do artigo 543-C do CPC, os recursos repetitivos. E aí eu transcrevo a ementa desse julgado. No presente processo, a recorrente não efetuou o recolhimento integral do ICMS devido nas operações de importação por conta e ordem, acrescido de multa e juros moratórios, mas somente formulou o pedido de parcelamento desse débito, com o qual pretende que se considere configurada a denúncia espontânea, de modo que a preliminar suscitada não deve ser acolhida. Aí, no mérito, em relação ao item 1, ela não opôs nada, né? E, inclusive, admitiu em várias passagens que realmente as importações foram por conta e ordem. Então, nesse aspecto, se trata de fatos incontroversos que independeriam de prova e, mesmo assim, o fisco juntou todas as provas necessárias e suficientes à instrução da acusação, de modo que ela deve ser mantida. Com relação ao item 2, a recorrente não demonstrou porque a decisão deveria ser reformada, tendo se limitado a repetir tudo quanto já havia alegado na defesa, e por considerá-la correta, a decisão de primeira instância transcreva os seus itens 32 a 50 para integrarem as razões do presente voto e manter a acusação. E aí, em seguida, eu transcrevo esses itens da decisão. E quanto aos juros de mora, declarei que devem ser limitados à taxa Selic de acordo com a nova súmula 10 de 2017. Então, ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário, na parte conhecida do olho parcial provimento, apenas para limitar os juros de mora à taxa Selic. Então, essa é a minha proposta de voto. Cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto proferido, muito claro, muito objetivo, e o processo está em discussão. Presidente, eu acompanho a relatora. Praticamente a gente está num caso aqui que foi importação de conta e ordem, né? E aí o contribuinte, ele passou por essa fiscalização e parece que foi lá e tentou se utilizar do Instituto da Denúncia Espontânea fazendo o parcelamento. É isso, doutora? Olha, na verdade, doutor Alberto, ele nem chegou a fazer o parcelamento, ele só fez uma solicitação de parcelamento que foi indeferida,
e ainda estava pendente de recurso. Então, na verdade, ele, assim, a notícia que há nos autos é de que ele nem fez o parcelamento. E assim, tem uma resolução que determina o indeferimento de pedidos de parcelamento relativos a operações de importação. Então, muito provavelmente, em grau de recurso, esse pedido dele vai ser indeferido. Agora, assim, uma questão que surge seria sobre a necessidade de converter em diligência para ter para ter um conhecimento, né, mais profundo de em que pé se encontra esse pedido, se já foi julgado o recurso, mas eu acredito que isso seja desnecessário, porque ainda que fosse deferido e ainda que ele começasse a recolher as parcelas, né, mesmo assim isso não permitiria que o débito fosse considerado pago para fins de denúncia espontânea. Porque o parcelamento ele não equivale ao pagamento do débito. Tanto é que ele tem que confessar, ele abre mão de qualquer eventual julgamento aí de recurso, tanto administrativo quanto no judiciário, né? Mesmo que seja deferido o parcelamento dele. Essa questão assim de que o pedido de parcelamento equivale à confissão, acho que é um pouco controverso, né? Tem assim, entendimentos no sentido que não admitem isso, né? De que o pedido de parcelamento automaticamente implicaria uma confissão assim do débito e uma renúncia. Mas, de qualquer forma, ele não se considera que haja uma denúncia espontânea se ele só fizer o parcelamento. Ele teria que fazer o recolhimento integral do débito, para ser considerado que houve denúncia espontânea e, consequentemente, está salvo de penalidades. Não, tudo bem. Estou satisfeito, presidente. Obrigado. Bom dia. Eu parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto também. Eu digo que vou acompanhá-la. No tocante ao parcelamento, se eu não me engano, a posição do Poder Judiciário é que o parcelamento ele implica em confissão quanto à matéria de fato, né? Então, não Sim. daria para questionar os fatos. Mas em relação às matérias de direito, nulidade de processo, questão de juros, questão de multa, não haveria confissão, né? Seria confissão em relação à matéria, aos aspectos fáticos e não aos aspectos jurídicos. Parece que tem até representativo de controvérsia sobre essa matéria também. Mas no caso aqui, como não veio o comprovante de pagamento nem da primeira parcela do parcelamento, eu entendo que não tem possibilidade nenhuma de se configurar a denúncia espontânea. E quanto à matéria de fundo também, eu creio que não tem discussão sobre essa matéria, né? Então, vou acompanhar a doutora Maria Alice integralmente. Eu também vou acompanhar a doutora Maria Alice, e na linha do que o doutor Flávio estava dizendo, o parcelamento ele não implica em denúncia espontânea, né? Aí acho que já está pacificado, inclusive, né? Salvo engano. Então, vou acompanhar a doutora Maria Alice e assim, tendo em vista a intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Estamos de acordo também, senhor presidente. De acordo, né, Pedro? Isso, obrigado. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Presidente, não aparece meu nome aqui na Não? relação de... Não. Está duplicado o seu nome.
Duplicado meu nome? Ué, eu vou fazer o seguinte, eu vou reabrir os debates para a gente refazer aqui. Deixa eu tentar gravar aqui, votar aqui com a relatora. Deixa eu ver se vai aparecer. Eu tô refazendo, Alberto. Eu estou reabrindo os debates. Agora estou encerrando novamente. Agora nós precisamos confirmar mais uma vez. Aí, Alice. Precisa confirmar a presença de novo, Alberto. Confirmar a presença, ok, confirmado. Confirmei. Agora vou abrir para votação. Aí tem lá, votação, você vai ter que... Voto da relatora, certo? Isso. Clico aqui na bolinha e gravo, não é? Isso, exatamente, é isso aí. Agora sim. Agora apareceu aqui. Muito bem, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para afastar o excesso de juros. Votação à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. O próximo processo da pauta é TRDT Brasil Tecnologia, o AIN ao 4, 146.615. Eu sou o relator, recurso ordinário do contribuinte. Não há inscrição para sustentação oral, ausência já registrada. Eu passo, então, a apresentação do processo e do voto. São 3 acusações. Está em análise as acusações dos itens 1 e 2 do AIN, que são de crédito indevido, dado que houve irregular destaque do ICMS nas notas fiscais de saída, bem como do item 3, por descumprimento de obrigação acessória, pela emissão do documento fiscal com destaque do imposto em situação vedada pela legislação tributária, de modo que tal infração está inegavelmente jungida às demais acusações fiscais. Eu relaciono aqui os documentos que instruem o AIN e também relaciono os documentos que foram apresentados pelo contribuinte em sua defesa e destaco o seguinte, que a decisão do primeiro grau manteve integralmente os lançamentos fiscais, uma vez que as provas dos autos não comprovaram a transferência da propriedade dos bens objeto das notas fiscais. Também fora rejeitado o pedido de redução ou relevação da multa fiscal, das multas fiscais, na verdade, com fundamento no artigo 527-A, tendo em vista o porte econômico do contribuinte. O recorrente apresentou recurso, alegando que o recurso é tempestivo, que narra aqui uma síntese dos fatos que envolvem o processo administrativo, explica as características das atividades econômicas da empresa, alega que, após longo estudo, concluiu que as transferências de peças e de equipamentos de seus clientes estão sujeitas ao ICMS, por permanecerem com esses clientes por longo período, isto é, por toda a vida útil dos equipamentos, e que, muito provavelmente, entre aspas, não será utilizado em outros clientes, citando, inclusive, a decisão normativa CAT 3 de 2000. Alega que a verdade material mostra que houve cessão do uso dos bens por toda a vida útil dos equipamentos. Também pondera que houve transferência dos equipamentos e das peças para manutenção dos equipamentos, e que os lançamentos fiscais violam o princípio da não cumulatividade, e os fatos praticados não causaram dano ao erário, e que o fisco teve postura contraditória, mas o contribuinte agiu de boa-fé, e deve prevalecer a segurança jurídica. Pede, ao final, sucessivamente, a redução ou a relevação da multa fiscal. A representação fiscal, ela encontra razões, ela
pede o improvimento do recurso do contribuinte, tendo em vista os termos da decisão de primeiro grau. Muito bem. Após detida análise quanto aos elementos dos autos das provas produzidas durante a fase instrutória deste contencioso administrativo tributário, entendo que os lançamentos fiscais, quanto ao mérito, devem ser mantidos nos termos da decisão a qual. A questão posta deve ser resolvida à luz do princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário, tendo em vista as provas dos autos. O voto está longo, então alguns argumentos jurídicos eu vou resumir aqui. Mas a questão do princípio da não cumulatividade, eu levo em consideração aqui, que é uma alegação que o contribuinte faz de forma bem veemente, né? Mas os artigos 23, combinados com os artigos 19 e 20 da Lei Complementar 87, diz que o direito, né, prescreve que o direito à compensação depende do atendimento de algumas condições previstas não só na legislação, não só na lei complementar, mas na legislação tributária de forma geral. Para reforçar essa questão, eu indico aqui os artigos 59 e 61 do RICMS, né, do Regulamento do Estado de São Paulo, e esclareço aqui questões jurídicas acerca da regra matriz da incidência do ICMS, principalmente o critério material, porque é justamente aí a questão que envolve aqui o debate é que o contribuinte ele entende que os serviços que foram prestados e os equipamentos que foram fornecidos, ou em locação ou em comodato, eles, como ficaram por toda a vida útil com os seus clientes, ele entende que houve a transferência dos equipamentos, né? Então, eu faço algumas ponderações acerca da regra matriz, né, do ICMS, como eu disse, e digo o seguinte, que fixados, então, esses aspectos, né, do critério material, da regra matriz de incidência do ICMS, passo, então, a análise das provas, né, mormente para fins do artigo 66, parágrafo 3º do RICMS. No caso subexamine, como veremos a miúde, o elenco probatório não favorece a tese do contribuinte. Ao contrário, as prescrições legais para o regular aproveitamento do crédito não foram satisfeitas, eis que não vislumbra a transferência das mercadorias, até porque o próprio contribuinte, às folhas 1207, afirma que há mera probabilidade, entre aspas, de as mercadorias entregues aos clientes não retornarem, apontando, no mínimo, uma incerteza quanto ao destino dos mesmos. E se as mercadorias ainda não haviam retornado na data do fato, que é da lavratura do AIM, é porque os contratos ainda estavam em vigor na época. O contribuinte declarou que deixou de vender equipamentos, passando a oferecer aos seus clientes o direito não exclusivo e intransferível do uso de uma solução de gerenciamento e armazenamento de dados, englobando hardware, software, instalação, manutenção e serviços relacionados. Para fazer frente ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas, o contribuinte adquiriu peças de reposição para os equipamentos cedidos pelo CFOP 3128, que corresponde a compras para utilização na prestação de serviço. De outra parte, consta das notas fiscais de saída que as transferências dos equipamentos registraram que foram operações de comodato. É o que se verifica das informações complementares das DANFs de saída juntadas às folhas 504 a 559 dos autos, que consta lá a remessa de comodato, né? Por modalidade de comodato. Outro aspecto relevante é que nos contratos celebrados não há opção de compra dos equipamentos, mas, ao contrário, existe cláusula contratual prevendo a devolução, caindo por terra os argumentos da recorrente, não tendo aplicação, portanto, a decisão normativa CAT 3 de 2000, nem as respostas às consultas indicadas no seu apelo. Nesse sentido, transcrevo a bem lançada decisão recorrida, transcrevo o trecho que está as folhas 1182 a 1191, itens
19 a 63, que adoto como razões de decidir. E aqui eu transcrevo esse trecho da decisão de primeiro grau, que está muito bem fundamentada a respeito da análise das provas, né? Sendo o item 1 do AIN, infração de crédito indevido por escrituração de documentos fiscais de entradas de mercadorias importadas sob o CFOP 3121, ou seja, compras para utilização na prestação de serviços, há violação ao artigo 66, inciso 5º do RICS, que aqui eu transcrevo. Ora, como exposto acima, restou demonstrado nos autos pela fiscalização que as peças importadas foram destinadas à manutenção dos seus equipamentos em poder de terceiros, caracterizando autoconsumo. E aí a questão do autoconsumo ela é regulada aqui pelo comunicado CAT 6696. Logo, não há incidência do ICMS, não sendo permitido o aproveitamento dos créditos originários das suas entradas. Tanto que a aquisição de importação dessas peças foi pelo CFOP 3128, como eu disse acima. Com efeito, mantém o item 1 do AIN. No que se refere ao item 2 do AIN, a acusação fiscal é de crédito indevido, por ter lançado valores sob a rubrica outros créditos nas respectivas GIAs, saídas de mercadorias em comodato, mediante cessão de uso de equipamentos por prazo determinado, com infração ao artigo 66, inciso 3 do RICS, que eu também transcrevo. Tanto no comodato como na locação, não há transferência de propriedade. Seja pela modalidade onerosa ou não onerosa da entrega do bem, não se verifica o fato gerador do ICMS, pois inocorre a transferência de titularidade, artigo 7º, inciso 9 do RICS. É o que está evidenciado no caso concreto. Nas demonstrações financeiras, os equipamentos foram registrados no ativo da empresa. Conferir folhas 1188 a 1189, itens 45 e 46 da decisão recorrida. Ademais, de acordo com o artigo 579 do Código Civil, o comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Coisas fungíveis é a característica dos bens que podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade, por exemplo, em dinheiro. Observo que o fato de o comodatário utilizar o bem por prazo indefinido ou pela vida útil da mercadoria não desnatura o empréstimo, sendo anódino as regras contábeis e fiscais de depreciação do bem, consoante intelecção do artigo 581 do Código Civil em verbis, que aqui eu transcrevo. Por sua vez, a locação está definida no artigo 565 do Código Civil, o que deixa claro que não há transferência, né, de propriedade. Dessa maneira, fica mantido o item 2 do AIN. E, por fim, com relação a alguns argumentos adicionais aqui do recurso ordinário, não há que se falar em ausência de ilícito fiscal diante da ausência de danos ao erário, dado que as infrações fiscais em quesilhas não estão atreladas ao prejuízo da fazenda do Estado, princípio da legalidade. No outro giro, o lançamento do crédito espúrio em GIA e nos registros fiscais de crédito poderá ser aproveitado pelo contribuinte consoante previsão na legislação tributária, artigo 61 e seguinte do RICS, de modo que o prejuízo ao fisco, neste caso, é imediato. Por seu turno, é juridicamente irrelevante a boa-fé do contribuinte, força do artigo 136 do CTN, pois estamos diante de ilícitos fiscais de caráter objetivo. Destaque, desprovejo o apelo do particular em relação aos itens 1 e 2 do AIN. Com relação ao item 3, é descumprimento da obrigação acessória, ou seja, emissão de documentos fiscais com destaque do valor do imposto, sendo que tais operações de saídas em comodato não estão sujeitas à incidência do ICMS em infração ao artigo 7º, 9º do RICS. Efetivamente, o contribuinte não nega a emissão dos documentos fiscais com destaque do imposto. Logo, pelos mesmos motivos de fato e direito anteriormente invocados neste voto, insofismável que a infração em análise está configurada. E aqui eu faço algumas ponderações a respeito do artigo 113 CTN, né? E, diante disso, eu estou mantendo o item 3 do AIN, né? Quanto ao mérito. Passo, então, à questão do artigo 527 do RICS, que também é um trecho aqui longo do meu voto, eu vou tentar sintetizar. Mas, em relação aos itens 1 e 2 do AIN, eu não aplico o 527A do RICS, uma vez que tais infrações implicam em falta de pagamento, né, conforme DDF de folha 5/9.
Então, um dos requisitos objetivos da norma não estão presentes, então eu estou rejeitando. No entanto, em relação ao item 3 do AIM, entendo que o pedido comporta acolhimento, pois os requisitos legais encontram satisfeitos. Então, eu faço algumas considerações a respeito dos requisitos objetivos e subjetivos do artigo 527-A, né? E no que tange, então, ao item 3 do AIM, infere-se que a infração fiscal é por descumprimento do dever instrumental, tendo sido aplicada a multa isolada ao contribuinte. Assim, a infração não implica em falta de pagamento. Também não há indicação, e muito menos provas, de que o contribuinte tenha praticado a infração com dolo ou fraude, né? Eu preciso até dar uma corrigidinha aqui depois. Ao contrário, o recorrente trouxe justificativos e documentos dos atos infracionais praticados que se coadunam com a ausência de ardil, muito embora não lhe aproveite para eximir das obrigações fiscais eximido do artigo 136 do CTN. Então, os requisitos objetivos estão presentes. Com relação aos requisitos subjetivos, né, que é o antecedentes fiscais e porte econômico, verifico que não há notícias da existência de autos de infrações, de auto de infração lavrados, né, contra o contribuinte de forma definitiva. Então, eu estou considerando, então, que o contribuinte não tem antecedentes fiscais, né, conforme elementos dos autos. E com relação aqui ao porte econômico, de fato, consta dos autos um capital social de R$ 4.398.031, conforme CADESP de folhas 774 seguintes. Além do mais, como bem observou a decisão do primeiro grau, a recorrente apresentou resultado financeiro bruto com mercadorias e prestação de serviço no valor de 114 milhões, né, em 2016, e 85 milhões em 2017, e 82 milhões, mais aproximadamente, em 2018. Podemos assumir, portanto, que se trata de empresa de, no mínimo, médio porte, que está aparelhada para cumprir corretamente os deveres instrumentais previstos na legislação fiscal. É oportuno consignar também que a legislação não define o que seja porte econômico, mas, ainda que se admita que a empresa tenha médio porte e com consideráveis históricos de faturamento, a Câmara Superior, em julgamento proferido no DRT 3, 4034-130-2015, publicado em 23 de 6 de 2017, manifestou no sentido de que o porte econômico não é óbice para aplicação do 527-A. Então, deve-se levar em consideração, além do porte econômico, evidentemente, até pelo princípio da proporcionalidade, a questão das circunstâncias do caso concreto, né? Então, eu estou dizendo o seguinte aqui mais adiante, que, em verdade, no meu sentir, a partir dos fatos jurídicos, das particularidades que envolveram os negócios do contribuinte, das provas dos autos, houve interpretação da legislação tributária deveras complexa, que o contribuinte acreditava estar correta, inclusive tendo por base a decisão normativa CAT 3/2000, culminando no errôneo destaque do imposto no consequente crédito indevido em desobediência às normas de regência e na aplicação da multa isolada. De outra parte, é relevante notar que o item 3 do AIM refere-se aos mesmos fatos e os mesmos documentos dos itens 1 e 2, comportando a aplicação do Instituto da Consunção, caso fosse requerido. Veja-se que o Tribunal Depositário já se posicionou sobre o assunto, no sentido de que a conduta ilícita mais grave deve absorver a menos grave, quando interligadas, sem ficar restrito às hipóteses do artigo 527, parágrafos 3º e 5º do RICMES, como se verifica dos julgados abaixo. E aqui eu faço algumas ponderações de que, embora não fosse requerido, seria o caso até de consulção, né? Então, entendendo aqui que os fatos, né, são idênticos, né, do item 3, e fazendo aqui algumas considerações a respeito da individualização da pena, aplicação aqui do princípio da equidade, do artigo 108, inciso 2 do CTN, eu estou aqui já adiantando aqui para não cansá-los, né?
Então, estou dizendo o seguinte aqui, que da mesma forma como ocorre no artigo 527-A, a norma legal geral abstrata não consegue prever a multiplicidade de casos singulares. Assim, a aplicação da isometria da penalidade tributária, o aplicador do direito se vale da equidade como instrumento normativo para dar tratamento justo e isonômico, considerando as circunstâncias e as particularidades do caso concreto. Então, eu, diante dessas considerações, né, diante da baixa intensidade da culpa do contribuinte, né, pelas circunstâncias, pelas particularidades, e por ser o caso seria o caso até de aplicação da consunção, né, eu, então, consoante os elementos dos autos, o presente caso comporta relevação da multa fiscal, tendo em vista a presença isso em relação ao item 3 apenas, né? Tendo em vista a presença dos pressupostos legais e as particularidades do caso concreto, onde ficou sobejamente demonstrada a baixa intensidade da culpa, como eu já disse, dado que a infração decorreu de equivocada interpretação das prescrições da legislação aplicável, máxime pela linha tênue, pela linha tênue aplicação ou não da decisão normativa CAT 3/2000. E ainda, porque a acusação fiscal do item 3 decorre dos mesmos fatos jurídicos dos lançamentos fiscais dos itens 1 e 2, implicando no bis in idem sancionatório, que recebe vedação do ordenamento e repulsa da melhor doutrina. Não há como prevalecer a decisão de primeira instância de folhas 1220, item 102, onde for avaliado apenas a questão do porte econômico, olvidando-se das demais particularidades do caso concreto. Assim, elementos suficientes nos autos para a dosimetria da multa fiscal, consistente na relevação da reprimenda, até porque seria o caso de aplicação da consunção. De mais a mais, a adequação da multa pela aplicação do artigo 85-A da Lei 637/89 não impede, nem se confunde com a dosimetria da sanção tributária, previsto no artigo 92 da 6374/89, combinado com 1527-A do RICMES, por serem institutos jurídicos absolutamente diversos. Para a moderação sancionatória, basta estarem presentes os pressupostos legais. Por todo fundamentado e mais aos constas, fica provido o recurso para relevar a penalidade tributária referente ao item 3 do AIM. Aqui, com relação aos juros, eu estou acolhendo os juros, a redução, né, dos juros, dos encargos, né, pelo excesso, conforme a nova súmula 10. Eu só queria abrir um parênteses aqui, Pedro. A representação fiscal fez pedido porque o contribuinte não fez pedido de redução dos juros. O microfone está fechado, Pedro. Tem petição, eu vi no processo, tem petição. Tem petição da Isso, representação? Isso, Então, é isso que eu ia colocar. Eu coloquei petição porque não foi explícito o pedido dele no recurso ordinário. isso. Então, nós não analisamos essa questão, súmula 10, etc. Então, eu coloquei petição para que realmente o caso seja aventado aqui em Tá. Câmara Eu não Julgadora. tinha visto a petição, mas eu, confiando na eficiência da representação, já no meu voto, já Muito coloquei. obrigado. Eu já coloquei, já constei no meu voto aqui que a representação pediu. É isso aí. Então, eu estou acolhendo aqui também a questão dos juros, né, conforme o pedido da representação. Então, o texto exposto, eu conheço do recurso ordinário, dou o parcial provimento para relevar a multa fiscal do item 3 do AIM, mantendo-se integralmente os itens 1 e 2, bem como para afastar os juros acima dos índices da taxa Selic, nos termos da súmula 10 do TIT. Esse é meu voto e o processo está em discussão. Senhor presidente, eu já fiz uma solicitação de manifestação em sessão. Uhum. Eu redigi aqui um pequeno arrazoado de porque nós entendemos que não seria o caso de relevação da multa do item 3, sequer a redução. Então, eu gostaria de colocar, aí todo mundo tem acesso e a gente discute depois, então. Pode ser? Pode ser, sem problema. O Flávio também pediu preferência, né, Flávio? Concedido, Flávio. Pedro, se quiser, então,
Você já concluiu, né? Eu já, Se o registro quiser já. se apresentar sua manifestação, por favor. O doutor Flávio vai fazer um voto de preferência, é isso? Está fazendo. Tá. Então, doutor Flávio quer esperar, ou eu posso já ler o meu, ou o doutor quer... O que o doutor prefere? Pode ler, Pedro. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu já registrei, então os senhores podem acompanhar. Então, vamos lá. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, ousamos discordar da relevação da multa no caso do item 3, no que tange a aplicação do artigo 527-A. Começamos por entender que, uma vez preenchidos os requisitos objetivos para a redução ou relevação da multa, o mencionado artigo nada fala sobre um dever de redução ou relevação, ou seja, a discricionariedade conferida permite perfeitamente que a autoridade judicante simplesmente opte por não reduzir ou relevar a multa, ainda que preenchidos os requisitos objetivos para tal. Assim, passando à análise dos critérios subjetivos, temos que os antecedentes da autuada em nada lhe socorrem. Pelo contrário, foram encontrados outros 4 autos de infração contra a autuada, os quais trazemos abaixo. Então, aqui nessa tabelinha que eu trago, o primeiro deles, né, que é o 4146-615, é o que está sendo julgado agora, e os demais são outros autos de outras datas aí que a gente traz na tabelinha. E note-se que, da análise dos outros autos de infração lavrados, a autuada é recorrente no desrespeito às obrigações acessórias, como falta de escrituração de documentos fiscais e falta de exibição de livros fiscais. Informamos ainda que os 3 AINs seguintes ao aqui julgado, na tabela acima, foram liquidados pelo contribuinte, sequer ele apresentou defesa. Não conseguimos acesso ao 4º auto de infração. Outro aspecto que deve ser considerado é que a autuada deveria trazer a informação de seus antecedentes de outros AINs eventualmente lavrados contra ela, pois é de seu conhecimento e é a autuada que pleiteia o benefício da redução ou relevação, e simplesmente omitiu essas informações porque a ela não aproveitava. Já com relação ao porte econômico, a decisão de primeira instância bem analisou a questão quando trouxe que, aspas, a empresa apresentou nos períodos autuados resultado bruto com mercadorias e prestação de serviços nos valores de 114 milhões de reais em 2016, 85 milhões de reais em 2017 e 82 milhões de reais em 2018, conforme a análise efetuada pelo agente fiscal autuante às folhas 12. Fecha aspas. Ora, esses valores são mais do que suficientes para definir a empresa como de grande porte, de onde extraímos que não só tem condições de cercar-se de profissionais gabaritados para bem interpretar a legislação tributária, como também suportar a multa imposta no auto exordial. Outra questão que discordamos é sobre uma eventual consunção, entre aspas, do item 3 com relação aos itens 1 e 2. E isto porque se trata de infrações absolutamente distintas. As 2 primeiras referentes à entrada, com glosa de crédito, e a terceira com relação à saída, emissão de notas fiscais com destaque indevido de ICMS. Em outras palavras, não é porque foram emitidas notas fiscais com destaque do ICMS que o crédito passou a ser indevido. São condutas absolutamente distintas. Para ficar mais claro, com relação ao item 1, o crédito é indevido porque os bens importados se destinam à manutenção de seus equipamentos em poder de terceiros. Ou seja, é um autoconsumo, situação esta que se encontra no campo de não incidência do ICMS, não permitindo o aproveitamento dos créditos originários das suas entradas por importação. Assim, a infração descrita acima nada tem a ver com a emissão de notas fiscais de saída com destaque indevido do ICMS, que é o item 3. Outro aspecto que deve ser considerado é que a infração do item 3 é particularmente gravosa porque, com o destaque indevido de ICMS, foi transmitido um crédito ilícito para o contribuinte seguinte da cadeia, o que causa evidente prejuízo ao erário. Desta forma, relevar ou sequer reduzir a multa do item 3 seria incentivar a autuada, empresa de grande porte e com péssimos antecedentes com relação a obrigações acessórias, a continuar infringindo a legislação sem qualquer consequência no âmbito tributário, com o que não podemos concordar. Assim, somos pela manutenção integral da multa relativa ao item 3, concordando com os demais termos do voto do ilustre juiz relator. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, ficamos à disposição aqui. Agradeço ao Pedro pela manifestação muito bem fundamentada. Eu passo, então, a palavra ao doutor Flávio para que apresente o seu voto de preferência. Doutor Flávio, com a palavra. Um bom dia a todos novamente.
eu acho que é a primeira vez que nós discutimos a questão do artigo 527-A aqui na Câmara, né? Acho que sim. Infelizmente, porque o doutor Oriovaldo é um estudioso da matéria aí, né? Eu acho uma matéria bem interessante essa do artigo 527-A. Tem uns pontos de divergência aí do que foi apontado. Eu vou ler a preferência e depois, se for o caso, a gente prossegue o debate. Ou então, pedir preferência apenas para manifestar meu entendimento diverso sobre a questão da aplicação do artigo 527-A ao presente caso, em relação ao entendimento do ilustre juiz relator, Dr. José Orivaldo Pérez Júnior. Inicialmente, nos tocantes ao item 1 e 2 do auto de infração, em razão da apresentação de saldo credor em montante superior ao valor do crédito indevido, conforme constata-se da análise do demonstrativo de folhas 5 e 6, entendo que, em tese, poder-se-ia aplicar tal dispositivo a esses itens da acusação, tendo em vista que, neste caso específico, o creditamento indevido não implicou na falta de pagamento do imposto. Todavia, já estando as multas aplicadas limitadas ao montante do tributo reclamado, acompanho o ilustre relator pela conclusão para manter as multas aplicadas em relação aos itens 1 e 2. Já no tocante ao item 3, quanto às circunstâncias do caso concreto, a apreensão dos fatos que tenho é um pouco diversa daquela descrita pelo ilustre relator. No caso, inicialmente, tenho que a infração praticada possui certa gravidade, na medida em que permite, em tese, o aproveitamento do crédito pelos destinatários, o que, somado ao saldo credor continuado do estabelecimento já apontado acima, tem potencial para causar prejuízo ao fisco, não consistindo, assim, em descumprimento de obrigação acessória sem maiores consequências. Também não vislumbro de plano a consunção entre as condutas. Por outro lado, verifico que já foi aplicado ao caso o limitador da multa previsto no artigo 85-A da Lei 6374, reduzindo significativamente seu valor, o que também entendo ser uma circunstância relevante do caso concreto. Desta forma, acompanho o relator no tocante ao mérito dos itens 1 e 2, e no tocante ao pedido de redução ou relevação da multa, conforme apontado acima, acompanho o relator pela conclusão, no caso dos itens 1 e 2, e divirjo quanto à relevação da multa do item 3, em razão das circunstâncias do caso concreto apontadas acima, opinando pela manutenção da multa tal qual aplicada. Então, é esse o voto. Agradeço, doutor Flávio, pelo voto apresentado. Eu vou, assim, em princípio, me manifestar assim, com relação a essa questão 1527A, eu vou manter meu voto pelos seguintes aspectos. Primeiro, com relação à manifestação da representação fiscal, né, os autos de infração, os antecedentes, eu entendo que, nesse caso, como há um interesse da acusação, né, da representação fiscal, da Fazenda do Estado, em impugnar o pedido, acho que eles que teriam que trazer as informações a respeito dos antecedentes, né? E outra, né? Nesse momento processual, não há como a gente considerar esses aspectos. E tem mais, né? A gente não sabe, não tem informações se esses autos de infração eles foram já definitivamente julgados ou não. Porque, enquanto, na minha opinião... Eu coloquei isso, senhor presidente, eu coloquei isso na minha manifestação, eles já foram pagos. Tá, tudo bem, mas, assim, independentemente disso, né, nós não tínhamos, na fase instrutória, essas informações não estão no processo, e a gente julga, o julgador, né, tributário, ele julga conforme os elementos dos autos. E mesmo que tivesse essas acusações fiscais, né, a Câmara Superior já se manifestou reiteradamente que o simples fato da existência de antecedentes não impede, né? Lógico que tem que ser sopesadas as circunstâncias, mas não impede. E com relação aí à relevação, por que eu fui pela relevação, né? Porque eu entendo que seria o caso até de consunção. Então, como eu não vi dolo do contribuinte, né? Mas não só o dolo, né? Que o dolo está no requisito, um dos requisitos objetivos. Eu enxerguei aqui uma baixa intensidade da culpa, né?
por todas as justificativas que eles fizeram, porque realmente, em algumas situações, se os contratos de fornecimento tivessem a cláusula de opção de compra, essa questão da transferência, né, ao final do contrato de cessão, né, de uso, ficaria até mais complexa, né? Eles fizeram uma interpretação de tal maneira que não enxerguei aqui um ardil, né? Eu entendi aqui como baixa intensidade da culpa. E pelo fato de que, se houvesse o pedido de consunção, seria o caso, na minha opinião, de consunção, de aplicação da consunção, sim, porque se refere aos mesmos fatos dos itens 1 e 2, né? Então, eu fui pela relevação, fator determinante foi por causa disso, né? Para que o contribuinte, tendo em vista a baixa intensidade da culpa, ele não fosse apenado 2 vezes, né? Apesar da multa já ter sido reduzida em função do 85A, né? Então, com essas breves considerações, eu vou, então, manter meu voto. Mas a discussão está em aberto. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Orivaldo pelo voto excelente, assim, bem aprofundado, né? Sobre todas as questões abordadas. Também doutor Pedro, pelas considerações trazidas, doutor Flávio também, pelo voto de preferência. Só que eu vou pedir licença ao doutor Orivaldo e vou acompanhar o doutor Flávio, porque eu entendo que nesse caso, assim, o que me chamou a atenção foi essa questão dele já estar sendo beneficiado pelo dispositivo pelo 85A, né, que limita a aplicação da multa a 1%, tá? Então, acho que ele já foi bem beneficiado, e também por essa questão levantada pelo doutor Flávio e doutor Pedro, de que realmente o destaque indevido tem o potencial de lesar o fisco por permitir que o destinatário se aproveite do crédito. Eu acho que pelo porte dele está injustificado que ele tenha cometido esse tipo de incorreção. Então, eu vou acompanhar o doutor Flávio dessa vez. Ok, Obrigada. agradeço, Maria Alice, pela intervenção. Roberto, alguma consideração? Sim, perfeito. Parabéns pelo voto aqui, bem detalhado, doutor Orivaldo. E realmente eu fiquei aqui meio apreensivo, porque nessa questão da autuação do item 3, que aí é a aplicação da compulsão ou não no direito tributário, eu tenho um certo... eu não sou tão taxativo do acatamento. Ouvi aqui atentamente as considerações do Pedro, porque, obviamente, a interpretação do fisco são institutos distintos, não é isso, né, Pedro? A sua interpretação é que são autuações distintas, não são condutas distintas. São condutas distintas. Então, eu sempre tenho essa cautela, né, de analisar essa questão da concussão. Eu até estava aqui vendo, estudando, se eu teria, eu não sei ainda, eu sou o juiz suplente, estou por fora, minha última sessão foi em maio, não sei se eu ia pedir voto de vista, não sei nem como seria o procedimento. Mas aí veio as considerações do doutor Flávio também, bem coesas, assim, nesse sentido, e entendo da mesma forma que o doutor Flávio. Então, eu acompanho o voto de preferência. Ok, doutor Alberto, agradeço a intervenção. Bom, então, diante da intervenção de todos, eu vou encerrar os debates. Estou, então, encerrando os debates. Tinha certeza que essa questão da relevação ia dar debate. Tinha certeza. Mas eu fui, assim, eu fui pela relevação justamente por conta que eu entendo que é aplicável aqui a consunção, né? Então, seria uma questão aqui na minha concepção, a questão de justiça, ele não ser apenado 2 vezes pelos mesmos fatos. É mais nessa linha, né? Resumidamente, né?
Doutor Orivaldo, eu não entrei nesse detalhe no auto de infração, mas outra coisa que me chama a atenção é que esses produtos de informática, eles são todos sujeitos à substituição tributária, né? Então, embora a glosa tenha sido pelo destaque do imposto em razão das operações de comodato, eu creio que, superada essa questão ainda, o destaque seria indevido na maioria das operações, em razão de ele é um comércio atacadista, e esse material aí, com certeza, em sua maior parte, está submetido à substituição tributária também. Pelo código lá do produto, não dá para verificar, porque tem o código... É que não faz parte da acusação, né? Eu pensei nisso também, só que em nenhum momento a fiscalização apontou esse aspecto. Não faz parte da acusação. Não faz parte, não houve esse debate, né? Então, eu também não entrei, né? Nem entrei nesse aspecto, né? Mas tá bom, eu estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Essa questão da construção, até que se eu fosse aí titular, aí sim, eu ia me agarrar ao debate, mas eu não quero até atrapalhar aí os trabalhos da Câmara, mas é uma questão que ainda não está madura, né? Você tem os dois lados, né? Tem os observatórios do TIT e tudo. Veja, tem a Câmara Superior, ela já enfrentou essa questão da consunção várias vezes, né? E existia uma discussão na Câmara Superior, num primeiro momento, se a consunção ela poderia ser aplicada fora daquelas hipóteses do 527, parágrafo 3º e 5º, que são previsões específicas de consunção. E aí a Câmara Superior ela foi pela possibilidade que o rol dos parágrafos 3º e 5º não é taxativo, né? É exemplificativo. Então, poderia ser aplicado em outros tipos tributários, né? Que não fosse aqueles específicos. Então, ela ampliou a possibilidade. E a Câmara Superior tem vários julgados. Se você fizer uma pesquisa na Câmara Superior, tem várias passagens admitindo a construção, quando os fatos são os mesmos das outras acusações, quando os documentos fiscais são os mesmos, eles entendem, a Câmara Superior tem entendido, de 2017 para cá, principalmente, tem entendido pela aplicação da consunção. Então, eu até citei isso no meu voto, aí, né, para justificar até a relevação, né? Muito bem, então, votação encerrada. Todos os... Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente, parcialmente provido, por maioria de votos, nos termos do voto preferência proferido pelo doutor Flávio José Sanches Arantes. Julgamento encerrado. E com o julgamento deste processo, nós encerramos, então, a pauta de hoje. Estou, então, encerrando a sessão de julgamento. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do TIT. Sessão de julgamento encerrada no EPAT. Estou visualizando aqui a ata. Tudo ok? Então, peço então, que o Jailson encerre, então, a gravação, transcrição.